Semana que vem, o diretor do futebol, Paulo Brax, vai intensificar as negociações de jogadores para reforçar o time em 2023. Sendo que o primeiro reforço já foi anunciado, o Júnior Urso, né, já acertado com o Vasco. Inclusive o clube dele, o Orlando City, já fez uma nota distribuindo até nas redes sociais, despedindo do jogador. Mas os próximos reforços deverão intensificar as negociações na semana que vem, já que nesse fim de semana, amanhã, termina o Campeonato Brasileiro da Série A. Fonte me dizer que o Paulo Brax está sentindo até um pouquinho de tio Patinhas. Mas, brincadeira à parte, eu entendo a ansiedade da torcida, né, querendo grandes nomes de extragalácticos, mas não serão todos que serão considerados craques. Todo time não tem só puro talentos, tem aqueles para compor o elenco, como foi o caso do próprio Tino Urso. Nós vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com o apoio do nosso Vasco, o Vasco Conexo. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera do Tubarão, aqui todos têm visto bom. Começou aquela época de mais especulações do que notícias de fato. Principalmente nessa semana que ainda tem a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu e outros colegas já apuramos, devemos ser a mesma fonte, tudo mais, porque todo mundo diz a mesma coisa. O Pedro Raul é um dos nomes que o Vasco tem para reforçar a equipe 2023. Na lateral esquerda tem tanto o Juninho Capixaba quanto o Reinaldo, e deverá vir mais nomes, né? Praticamente o Vasco vai reforçar entre 15 a 20 reforços, mas em fontes ligadas à SAF dizem que o Vasco também irá valorizar jogadores vindo da divisão de base, deverá subir outros jogadores da divisão de base, como já subiu nesses tempos o Riquelme, subiu o André Santos, o Marlon Gomes, o Figueiredo, enfim. Mas também nessa temporada deverá subir garotos que estão destacando no Sub-20, que aliás, o próximo treinador deverá, inclusive, observar bem a Copinha para depois promover destaques do Vasco na Copinha para o time principal. Bom, e o Paulo Brax vai atrás de jogadores antes mesmo de fechar com um novo treinador, né, já que o Vasco também dispensou o Jorginho, né, não vai continuar em 2023. E o nome preferido é o técnico do Fortaleza, o João Volta. Mas caso ele não venha, o plano B é de um sul-americano. Dificilmente vai vir um brasileiro, pelo menos nessa janela. Mas será na próxima semana que isso será intensificado. Lembrando que o Vasco volta a reapresentação marcada para o dia 8 de dezembro, já uma mudança em comparação
quando era uma associação que responsabilizava pelo futebol, já que naquela época a representação seria marcada só para janeiro e agora já está marcado para dezembro. Inclusive deverá, antes mesmo da representação, definir alguns jogadores do atual elenco, se ficam ou não. Já se sabe que o Vasco vai exercer, vai respeitar, até porque o Céu Luiz Melo já falou na última coletiva que ele participou, que vai respeitar as cláusulas de renovação automática dos jogadores que estavam previstos. Essa cláusula de renovação automática, como o goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Anderson Conceição, o lateral esquerdo Edmar e o volante Yuri Lara. Eles vão ficar, se bem que o Thiago tem sondagens, pode ser que o jogador depois peça para ser negociado, mas no momento ele fica. O Edmar, talvez depois a diretoria tenta conversar com o jogador, mas no momento eles ficam para 2023. Além da espinha dorsal, que a gente sabe que é os meninos da base, o André Santos, o Malão Gomes, o Figueiredo, todos esses vão ficar. O Nenê deu uma declaração no Sport TV, dizendo que quer ficar. O Vasco poderá, até pela identificação que ele tem com o Vasco, um contrato curto, talvez só até o Campeonato Carioca. Mas vamos ver como que isso vai proceder. Alex Teixeira também pode ser que ele fique, pode ser que ele seja liberado para negociar com outro clube. Até a representação do elenco deverá ser definido essas coisas, além dos jogadores que estão voltando de empréstimo. O Matias Galaza, o Vinícius e o Vinícius e o Meté. O Meté, no caso, ele tem contrato, está em Portugal, o contrato dele só encerra em junho. Mas nesse primeiro semestre, o Galaza e o Vinícius retornam de empréstimo. A tendência é que eles sejam emprestados novamente para outros clubes. Bom, até amanhã com mais um dia do Vasco. Quem sabe teremos definição sobre a reformulação desse elenco, quem fica e quem está chegando. Até mais.